E bloco sum, a decisão de falar. Eu não aguento mais. 50 anos eu carrego esse peso e ele está me matando por dentro. Gente, vocês não fazem ideia do que é carregar isso. Meu nome é Maria, tenho 72 anos e hoje finalmente vou falar sobre a verdade que me atormenta. Vocês querem saber por que não durmo direito? Por que choro, escondida no banheiro todo dia? Por que meu estômago revira quando alguém menciona o meu pai como se ele fosse um santo? É porque eu sei a verdade que nem mesmo minha mãe conhecia até o último suspiro. Estou aqui na minha sala, às 3 da manhã, enquanto o resto da casa dorme. Olho ao redor e só vejo fotos da família que sempre foi perfeita, pelo menos na aparência. Mas tudo isso é uma mentira. A cada dia que passa, a verdade fere meu peito e não posso mais aguentar essa dor sozinha. 40 anos fingindo que não sei. A cada vez que fazemos um brinde, a cada festa em família, o peso aumenta. O que acontece dentro de mim ninguém vê. Não posso mais fingir. Não posso mais viver com essa mentira sufocante. Várias vezes pensei em contar, mas sempre me deteram os pensamentos de que essa revelação poderia destruir minha família. Acha que isso não me machuca? Sim, me machuca terrivelmente. A cada risada forçada, a cada te amo, um pedaço meu se despedaça, lembrando que o homem que vocês todos chamam de pai, na verdade, não é meu pai de verdade. As noites têm sido longas e não durmo há meses direito. Acordo 3 da manhã com isso na cabeça, sempre voltando ao mesmo ponto, a revelação que nunca fiz. E o que eu ganho com isso? O que eu ganho mantendo o silêncio? A resposta é nada. Fico angustiada pensando no que poderia ter sido. É como se uma pedra estivesse presa no meu peito, um peso insuportável que me sufoca. Cada vez que vejo meus irmãos se referindo a ele com amor, quase grito que é tudo uma ilusão. Mas eu não posso. A dor de ver como eles confiam numa mentira é maior do que eu posso suportar. E é revoltante. Eles acham que sou boba, que não vi nada. Ah, se soubessem como eu estive presa nesse silêncio, mas chegou a hora de vocês saberem a verdade. Não posso levar isso comigo para o túmulo. Não posso morrer levando esse peso. Chegou a hora de quebrar esse silêncio ensurdecedor. A hora de enfrentar essa tempestade de sentimentos que me domina. O que restava da minha vida não pode ser vivido em silêncio, escondendo os sentimentos. Estou cansada disso, e é hora de vocês saberem o que está por trás da nossa história familiar. E eu juro, vocês nem imaginam o que eu sei, o que eu vi naqueles anos. Essa mentira feriu muito mais do que eu desejava, e eu não posso mais continuar assim. O peso nas minhas costas é pesado demais para continuar suportando. É hora de revelar tudo, e eu não vou mais me calar. Bloco 2. Como descobri o segredo. Deixa eu contar como descobri essa merda. Foi em 1973, um ano que eu gostaria de esquecer, mas que está gravado na minha memória como uma ferida aberta, um dia como qualquer outro, mas que se tornou o divisor de águas da minha vida. Estava eu lá, com meus jovens 22 anos, organizando as coisas da velha casa em que cresci. Mamãe sempre foi do tipo que guardava tudo, achando que um dia poderia ser útil. Foi numa dessas limpezas que a porta de um baú antigo se abriu, e a curiosidade me levou a investigar. Dentro daquele baú, entre toalhas velhas e roupas que não usávamos mais, encontrei uma carta. Pensei que fosse uma daquelas cartas românticas que meu pai soltava de vez em quando. Mas ao abrir, meu coração parou. A primeira linha me deixou em choque. Querida, nunca se esqueça, eles não são meus filhos de sangue. Era como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Eu li aquilo várias vezes, como se estivesse buscando sentido para aquelas palavras que me pareciam absurdas, como se o meu próprio mundo estivesse se desfazendo. O choque foi devastador. Naquele instante, tudo o que acreditava ser verdade se despedaçou, como um vaso pesado caindo e se quebrando em 1000 pedaços. Eu não conseguia entender, não queria acreditar. Aquele homem que sempre disse ser meu pai, o homem que eu amava, não era nada do que eu pensei. A raiva e a confusão me dominaram. Como ele pôde me esconder uma verdade tão cruel? O que mais eu não sabia?
Em vez de confrontar, decidi guardar segredo. A primeira decisão que tomei foi proteger minha mãe, meus irmãos. Eu amava minha família e a ideia de que essa revelação poderia machucá-los me corroeu por dentro. Pensei que salvando a verdade estaria fazendo bem a todos. Sim, essa decisão foi uma carga horrível, mas eu queria acreditar que era a coisa certa a fazer. Mas só eu sabia. O peso dessa mentira se tornou um fardo que me envenenou aos poucos. Com o passar dos anos, desenvolvi gastrite de tanto engolir realidades e esconder sentimentos. Era um aviso silencioso do meu corpo, uma condenação que começou a se manifestar em dores e mal-estar. A cada dor no estômago, a cada desconforto, pensava no quanto isso me consumia por dentro. A vida não estava normal e eu estava presa em um ciclo insuportável. A cada aniversário, cada reunião familiar, eu me via rindo e forçando um sorriso, enquanto por dentro lutava contra um turbilhão de sentimentos. Era como se estivesse vivendo numa encenação constante e os protagonistas da peça eram meus irmãos, que confiavam em mim. Eu olhava nos olhos deles e via apenas amor, confiança. E no fundo, eu queria gritar a verdade, mas o medo do impacto me congelava. Todo esse tempo, eu me tornei uma especialista em mentir. Não fiz isso por maldade, mas por amor, por medo e pela esperança de que um dia tudo se tornasse mais claro. Um tormento. O peso do segredo tornava-se insuportável e, para piorar, a saúde que começava a desmoronar. E enquanto minha mente lutava contra tudo isso, sentia que o tempo estava me esgotando. A raiva por ter sido enganada, a mágoa que crescia a cada mentira contada por omissão, tudo isso formava um peso astronômico. E por dentro, tudo se tornava um caos. As risadas em família, os momentos de alegria, as memórias que deviam ser felizes, na verdade, eram como facas cravadas. Cada vez que alguém falava sobre meu pai, a dor aumentava e meu estômago retorcia. Como eu poderia continuar vivendo assim, com essa verdade sufocante presa dentro de mim? O que me restava era a angustiante sensação de que eu estava vivendo uma farsa, e quanto mais tempo passasse, mais difícil seria lidar com o que estava por vir. A partir daquele dia fatídico, um burburinho ficou na minha cabeça, um sussurro constante de que a verdade precisava vir à tona, que eu não poderia permitir que essa mentira se perpetuasse. A decisão de falar parecia cada uma das respostas que eu procurei durante todos aqueles anos, mas ao mesmo tempo me aterrorizava. Era hora de romper com essa teia de mentiras e encarar o terror da verdade. No último Natal, quando, com um copo na mão, olhei para meus irmãos brindando ao nosso pai, a dor e o peso da mentira se tornaram insuportáveis. A pressão de anos se espremeu em meu coração. Eu sabia que estava na hora de falar finalmente. Mas será que eu estava pronta? Será que todos nós estávamos prontos para a tempestade que vinha? Eu não podia viver esse silêncio mais. Mas como farei isso? Como posso explicar que tudo o que construímos em família é baseado em uma mentira? E ainda, como essa revelação seria recebida por aqueles que eu tanto amo? Embora o peso do segredo ainda me prendesse, o simples fato de estar prestes a soltar essa verdade já era um alívio. Porque, afinal, como eu poderia continuar a existir em um mundo onde eu era a única que conhecia a verdadeira história? O segredo viria à tona, custasse o que custasse, e eu só esperava que isso não significasse o fim, mas sim um novo começo. Bloco 3. Os primeiros anos do silêncio. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Ao descobrir a verdade, pensei que o desespero iria me consumir, mas eu me vi no epicentro de uma tempestade silenciosa. Para o mundo, eu ainda era a Maria dedicada, a irmã e filha que estava sempre lá para todos. Mas por dentro, eu lutava contra demônios que ninguém podia ver. Ser a guardiã de um segredo tão devastador transformou minha vida em um ato de teatro, e cada dia era uma nova encenação. Aprendi a conviver com a mentira, escondendo a verdade atrás de sorrisos e conversas agradáveis. Cada vez que meus irmãos falavam sobre o pai com tanto carinho, eu sufocava.
Olhava para seus rostos iluminados e, ao mesmo tempo, meu coração se despedaçava, porque eu sabia que eles estavam vivendo em um mundo de ilusões. Aquela imagem que tinham do nosso pai era como uma fotografia em preto e branco, enquanto eu segurava a verdade em formato de cores vibrantes, uma realidade que feriria a todos se fosse exposta. Havia dias em que o peso tornou-se insuportável. Eram momentos em que eu desejaria gritar aos quatro ventos sobre o que eu sabia. Eu via o amor e a confiança nos olhos deles e me perguntava: como posso ser a responsável por destruir isso? Por isso, engoli a verdade como se fosse um veneno. Sim, desenvolvi gastrite de tanto engolir mentira. O que deveria ser uma vida feliz e tranquila transformou-se em um campo de batalha. O estômago doía, e as noites se arrastavam como se cada hora fosse uma eternidade. Certa vez, lembrei de um dia em particular, um aniversário que deveria ser comemorativo. A mesa estava cheia de risos e os presentes estavam sendo trocados entre nós. Eu estava lá, sorrindo, segurando um copo com refrigerante enquanto todos brindavam ao nosso pai. O que eu realmente queria era fazer um brinde à verdade, mas como poderia? Então permaneci em silêncio, enquanto uma camada espessa de angústia me invadia. As conversas dialogavam sobre ele como se fosse um herói, e eu apenas ouvia, sufocando minha dor em cada risada, em cada elogio. Às vezes, quase contei. Lembro de uma noite em que a família se reuniu e o clima estava leve. Meus irmãos estavam falando sobre memórias de infância, risadas ecoando pela sala. Foi nesse momento que a dor cresceu como uma onda prestes a quebrar. Mas fiz um esforço colossal para controlar minha voz. O medo do impacto da revelação se apoderou de mim e, em vez disso, eu mergulhei nas lembranças, relembrando momentos bons para ao menos sentir alguma paz temporária. Depois de um tempo, já não era só a gastrite que me atormentava. Comecei a sentir a pressão que a mentira causava em meus relacionamentos. Viver nesse estado de hipocrisia me isolava. Eu estava sempre alerta e desconfiada de que alguém pudesse perceber a verdade que eu carregava. Observava as interações dos meus irmãos, me perguntando se algum deles sentia que havia algo errado. Era como se eu estivesse diante de um espelho, refletindo uma imagem que não era verdadeira. A cada risada sua, a cada carinho, o peso aumentava. Eu me sentia como uma estranha dentro da própria casa. Aos poucos, a mentira envenenava cada aspecto da minha vida familiar. Mas havia um fio de esperança, o desejo de que um dia eu tivesse coragem de falar, abrir o coração e finalmente libertar-me desse fardo. Por dentro, a revolta e a dor fervilhavam. Cada festinha de aniversário, cada Natal, cada simples encontro era um lembrete do que eu escondia. E mesmo assim os anos passaram e eu continuei a me silenciar, ainda acreditando que tudo aquilo era para o bem de todos. Se eu falar, a família pode se desintegrar. Era o mantra que repetia para mim mesma. Então cheguei ao limite. Assim como a lava pressionada dentro de um vulcão, eu sabia que estava prestes a explodir. A verdade precisava ser liberada, mas como? Cada noite de insônia trazia novas perguntas. Como tudo poderia mudar? Como eu poderia olhar nos olhos de meus irmãos depois disso? A pressão aumentava e a sensação de que esse era o meu destino se tornava cada vez mais forte. Às vezes, quando os outros escreviam suas histórias e memórias, a minha parecia ter sido escrita nas sombras, esquecida e rejeitada. Contudo, não era a ausência da verdade, mas sim a espera pela coragem que me definiria. O silêncio estava prestes a terminar e em breve eu sabia que os ecos de tantos anos de mentiras se transformariam em gritos de libertação. Bloco 4. Décadas de fingimento. Passei 50 anos fingindo normalidade, criando uma fachada perfeita para a nossa família. Era como se eu estivesse vivendo um elaborado teatro com ensaios e atuações diárias. A cada aniversário, cada reunião familiar, o cenário se repetia e eu estava sempre lá, atuando como a filha boa e dedicada, mas por dentro
lutava uma batalha constante para manter a verdade trancada. Era uma farsa que parecia não ter fim, e não havia nenhum ensaio para o clímax da minha história. Lembro de momentos em que, mesmo cercada por risos e carinho, uma sombra profunda sufocava minha alegria. Era como se cada carinho dado fosse um lembrete do que eu tinha que esconder. Fui aprendendo, com o passar do tempo, a disfarçar meus sentimentos, construindo uma armadura emocional que, embora eficiente, me isolava cada vez mais. O que poderia ser um lar acolhedor se tornava uma prisão. As risadas compartilhadas eram um eco distante, e quando a verdade tentava se infiltrar, eu a silenciava com uma risada nervosa ou um sorriso forçado. Os primeiros anos foram marcantes, mas o peso da proteção se intensificava. Lembro-me de um Natal em que a casa estava cheia. As luzes brilhantes e a música alegre não conseguiam acobertar a tempestade que se formava em meu coração. Eu olhei para eles, todos felizes, elevando seus copos e brindando ao nosso Pai, e a dor se tornou insuportável. Era mais do que uma simples tristeza. Cada saudação e cada gesto de carinho para com ele maltratavam meu coração. Eles não sabiam, e essa ignorância do amor que sentiam por ele me consumia. As festas viraram um espetáculo ao qual eu assistia da plateia, sem poder participar realmente. O aperto no meu peito crescia a cada encontro, como uma corrente invisível que me mantinha presa, obliterando a alegria que deveria sentir. As interações com meus irmãos, que deveriam ser reconfortantes, tornaram-se para mim um campo minado de lágrimas reprimidas. Ao longo dos anos, a dor do silêncio se transformava em um grito distorcido que ecoava em minha mente. À medida que o tempo avançava, percebi que o ciclo de mentiras não trazia mais paz, mas sim um desgaste profundo. Fui me tornando especialista em fingir que estava tudo bem, criando uma rotina de negação que me isolaria ainda mais. Havia noites em que, ao visitar um amigo, escutava histórias sobre a família e a presença de um pai amoroso. Isso me causava uma dor insuportável, porque esses relatos eram sua verdade, mas não a minha. O que deveria ser um tempo livre de preocupações se tornava um lembrete do que eu não poderia compartilhar. Comecei a buscar maneiras de me distrair. Fui a encontros, fiz novos amigos, me envolvi em várias atividades, mas havia um vazio, um buraco na alma que nada conseguia preencher. Cada sorriso que eu dava nas interações sociais era um esforço, uma luta para parecer normal, mas por dentro eu sabia que estava profundamente quebrada. O remédio para dormir se tornara um ritual, porque assim que meus olhos se fechavam, as imagens da verdade voltavam a me assombrar. E assim, enfrentei mais um Natal, mais uma festa em família. As horas foram se arrastando e a esperança de que algo mudaria me abandonava lentamente. Essa noite deveria ter sido mágica, mas a realidade que eu oprimia apenas se tornava mais pesada. Eu via meus irmãos compartilhando risadas, enquanto eu tentava sorrir, mas minha mente estava longe. Meu coração ecoava gritos silenciosos, pedindo por um desabafo. O amor que se expressava em palavras me aprisionava cada vez mais em um labirinto de mentiras. Diante de tudo isso, o peso da mentira se tornava mais um tormento a cada encontro em família. Cada brinde, cada elogio, cada gesto carinhoso só intensificava a dor. Em algum momento, aceitei que viver assim era uma luta que me isolava. O que antes era um alívio, logo se tornaria uma tormenta interna. O desejo de me libertar, de ser Romão, foi sendo abafado por um medo paralisante. Sabe, quando olhei nos olhos dos meus irmãos e vi neles a confiança e o amor, uma parte de mim começou a questionar: como posso ser a responsável por destruir isso? E assim, dia após dia, eu falhei em denunciar a verdade. Acredito que, embora possa parecer que eu estava fazendo isso por amor, essa negação corroía não só a mim, mas também aos que eu amava. Mas todos esses questionamentos me levaram a uma única resposta. Era preciso resolver isso. Com o tempo, o turbilhão em meu interior começava a se transformar em uma onda avassaladora. E à medida que essa tempestade se aproximava,
A ideia de que eu não poderia continuar a ignorar a verdade ficou cada vez mais forte. Com cada dia que passava, a expectativa se intensificava. Em algum momento, eu teria que liberar o que estava preso dentro de mim. Tive medo, mas também havia uma centelha de esperança. A verdade que eu guardava não era apenas um fardo, mas também a chave para a liberdade. Essa ideia começou a crescer e a sensação de que não havia como voltar se solidificou como uma realidade. Era questão de tempo. Eu sabia que não poderia continuar a viver nessa prisão e o silêncio certamente teria seu fim. Um novo ciclo se aproximava e, seja qual fosse o resultado, eu tinha que encontrar a coragem para enfrentar a verdade. Bloco 5. O limite do silêncio. Chegou um ponto em que não conseguia mais aguentar. Após a morte da minha mãe, percebi que o que restava da minha vida não seria vivido em silêncio. O evento, que foi a gota d'água, aconteceu no último Natal, quando a família se reuniu como sempre, rindo e se lembrando de momentos felizes. Estava tudo pronto, todos animados, e o aroma da ceia preenchia a casa. Eu deveria estar feliz, deveria sentir alegria, mas a única coisa que eu sentia era um caos interno. Enquanto meus irmãos falavam sobre os grandes ensinamentos do nosso pai, minha mente vagava para o passado. Olhei ao redor e notei o quão vulnerável e triste eu realmente estava. A mesa iluminada servia como um palco para a farsa que minha vida se tornara. O olhar confiante dos meus irmãos em mim era como uma faca cravada. Não conseguia mais disfarçar. A cada brinde, a cada palavra de gratidão, a dor da mentira se tornou insuportável. Como uma onda que se formava no mar, cheia de energia e força, pronta para varrer tudo, a pressão de décadas de silêncio começou a transbordar. As conversas continuavam, mas eu estava distante, como se estivesse sobrevivendo a um pesadelo. O caldeirão de emoções estava prestes a explodir, e a lua cheia que brilhava lá fora parecia tocar minha alma, me chamando para um caminho diferente. Fale, 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 meu coração gritava, mas o medo me paralisava. Como seria se eu quebrasse essa ilusão? Como meus irmãos reagiriam? Acredito que, no fundo, eu sabia que essa conversa poderia devastar o que havia restado, e por essa razão, a ideia de falar me aterrorizava. Naquele momento, vi a imagem de minha mãe. Quanta coragem ela teve ao criar uma família com tanto amor e dedicação, mesmo carregando seu próprio fardo. O respeito por ela começou a crescer em mim. Era tempo de libertação. O peso do segredo estava se acumulando a ponto de não haver como voltar. Por que eu havia mantido isso escondido por tanto tempo? Um medo que não deveria ser meu. Um medo que a verdade poderia acaso acabar com o que ela tanto lutou para preservar. Mas e se essa mesma verdade fosse a única coisa que poderia nos unir novamente? Um ciclo de dor e de amor não poderia ser quebrado por minha covardia. Então, ao levantar o copo, algo dentro de mim estalou. A trama do medo e da farsa começaram a desmoronar. Sem pensar, brindei ao nosso pai, mas na verdade estava brindando a todas as verdades que eu deveria ter falado. A nossa família, disse, enquanto a dor subia, e a necessidade de liberar aquelas palavras crescia. Meus irmãos ergueram os copos e, em um momento de loucura controlada, decidi que era isso. Esperem um segundo. Eu preciso dizer algo, declarei, minha voz tremendo enquanto todos olhavam para mim com surpresa. O silêncio que se formou era palpável. Eu podia ouvir meu coração palpitando em resposta à tensão. Eu estava prestes a abrir um cicatriz que parecia ter crescido até ocupar todos o seu ser. Eu preciso ser honesta. A nossa história não é o que vocês pensam. Eu sei que todos nós amamos ele, mas a verdade é que as palavras mal saíam da minha boca, e de repente tudo que estava sufocando em mim começou a ser liberado. Senti as mãos trêmulas e a pressão nos meus olhos, enquanto uma onda de lágrimas começava a escorregar. Ele não é o nosso pai de verdade. Ele é meu padrasto, e eu sou a única que sabe sobre isso. Minha mãe me pediu para ficar quieta, e eu fiz isso por tanto tempo.
Enquanto as palavras saíam, a reação foi imediata. Eu vi a confusão em seus rostos. O ar ficou tenso e as cabeças se viraram na minha direção como se eu fosse uma estranha, como se aquele momento fosse uma cena de outra história, não uma cena de nossas vidas. O silêncio se estendeu e, em seguida, os olhares se transformaram em indignação, tristeza e desilusão. Eu esperava isso, mas a dor era nova. Tive que apoiar as mãos na mesa enquanto a realidade se desenrolava diante de mim. Como você pode dizer isso, Maria? Meu irmão perguntou, a incredulidade na voz. Você está louca? Ele sempre foi nosso pai. Cada palavra pronunciada parecia uma faca cravada mais fundo em mim. Senti a dor e a rejeição, mas continuei. Não podia parar agora. Eu sei que é difícil de acreditar, continuava, a voz embargada, o coração aberto. Mas eu só queria proteger vocês e a nossa mãe. Vocês têm que entender que eu não fiz isso para machucá-los. Eu estava apenas tentando manter a família unida, mesmo que fosse sobre a base de mentiras. E agora eu não posso mais viver assim. O choro começou a cair sem controle, e cada gota que escorria parecia um pedido de perdão, um pedido de compreensão. Senti o peso se esvaindo, enquanto a tempestade à minha volta parecia se acalmar aos poucos. Havia uma liberdade recém-descoberta, mas a dor das reações adversas era palpável. Eles estavam desapontados, confusos e traídos, mas ao mesmo tempo, eu pretendia que isso, um dia, pudesse ser o início de uma nova conexão, uma forma de curar as feridas, uma oportunidade para começarmos do zero. A verdade não é fácil, continuei, as palavras agora saindo com força, mas viver com mentiras é ainda pior. Essa é a informação mais difícil que já carreguei, e eu sinto muito por ter ficado em silêncio por tanto tempo. As reações de desconfiança e dor ainda preenchiam o ambiente enquanto tentava recuar e me acalmar. Mas havia uma certeza que não caberia mais em mim. O caminho poderia ter desvio, poderia ser tumultuado, mas era um caminho para a libertação. Um caminho que, mesmo doloroso, poderia unir a nossa família de uma forma que nem imaginávamos. É hora de encarar tudo isso. E sim, pode ferir, mas sempre abrindo espaço para a cura. Espero que possamos nos entender, enfrentar juntos o que está por vir. E, acima de tudo, espero que possamos redescobrir o amor que temos um pelo outro, baseado na verdade. O silêncio se prolongou, mas não como antes. Eu sentia que havia uma nova energia no ar. Era a esperança do que poderia ser a reconstrução. Estendi a mão, mesmo que tremendo, para aqueles que sempre foram o meu lar. O verdadeiro desafio estava apenas começando, mas já não tinha mais medo. Era hora de enfrentar a tempestade que eu criei e, finalmente, sentir o alívio que há tanto tempo esperei. Chegou a hora de nossa verdade, pensei, enquanto uma nova luz começava a surgir em meio à escuridão. E quem sabe, no final, a verdade nos tornaria mais fortes. Bloco 6. A revelação da verdade. Quando as palavras finalmente saíram, o silêncio na sala era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração pulsando freneticamente. Olhei para os rostos atônitos dos meus irmãos, todos assim meio hesitantes, sem saber como reagir. A confusão e a incredulidade estavam estampadas em suas expressões. Era como se, naquele instante, o tempo tivesse parado. O mundo exterior desapareceu e só existia nós, naquele espaço carregado com toda a intensidade de décadas de mentiras. Um deles, meu irmão mais velho, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele franziu a testa, olhando diretamente em meus olhos. Como você pode dizer isso, Maria? Esse não é o homem que crescemos conhecendo. Ele sempre nos amou. Sua voz refletia a dor de quem se sente traído, e eu entendia. Ele tinha razão, em certa medida. O homem que eles conheciam havia sido, de fato, uma presença forte em nossas vidas. Mas a verdade era complicada. Eu sei que isso pode parecer absurdo, mas o amor que você sente por ele é real. O que estou dizendo não muda isso. Tentei argumentar, mas eu mesma sabia que as palavras soavam fracas.
Era difícil explicar que a raiva que sentia por mentir não era contra eles, mas contra o que esse homem representou em minha vida. Ele havia roubado de nós a oportunidade de conhecer a verdade desde o início. Você está falando de algo que pode destruir nossa família, Maria. Como pode fazer isso? Minha irmã exclamou. A indignação na sua voz era quase palpável, e eu vi minha coragem vacilar, mas não poderia voltar atrás. Eu era a única que sabia, e por isso não tinha como me calar novamente. A verdade gelada daquelas palavras lançadas no ar agora aterrissava em todos nós como uma pesada realidade. Uma onda de emoções inundou a sala. O estômago revirou, e eu me senti como se estivesse caindo em um abismo. Eu não queria ver a dor, mas assim que os primeiros momentos de choque se dissiparam, começaram as reações. Minha irmã, em lágrimas, virou-se para o irmão e, entre soluços, disse: "Como você pode acreditar nela? Como pode duvidar do papai?" Ela estava buscando um apoio que talvez não estivesse mais ali. Era compreensível. Entretanto, para mim, naquele momento, o medo de perder essa ligação se chocava com o desejo de curar as feridas que havia causado em mim mesma por tantos anos. Comecei a falar novamente, tentando encontrar a luz nas sombras da rejeição. Acreditem em mim, eu amava nossa mãe. Eu a entendo. Ela me pediu para não dizer. Queria proteger vocês e manter a família unida, mas sempre que vejo vocês amando o nosso pai, eu sinto que estou mentindo. E agora, com a morte dela, o que me resta senão a liberdade da verdade? A tensão na sala começou a evoluir para uma batalha entre o passado que amavam e as novas informações que eu apresentava. O meu irmão mais novo, que havia permanecido em silêncio, finalmente rompeu o silêncio. Mas por que você nunca nos contou? O que mais você está escondendo? O peso das perguntas pairava no ar. Era difícil para todos nós, mas tinha que ser dito. Eu não sabia como, respondi, a voz embargada. Era tudo tão complicado. Com sua mãe, em um estado vulnerável, recusar a verdade parecia uma proteção. Mas agora, ao refletir, percebo que essa proteção se tornou uma prisão. A última coisa que eu gostaria era machucar vocês. Por favor, tentem entender que minha intenção sempre foi a melhor. A sinceridade em minha voz parecia tocar algo dentro deles. Para meu alívio, comecei a perceber que, apesar da dor, havia uma abertura. Os olhares já não eram tão cheios de desprezo e desconfiança. A confusão ainda estava lá, mas, lentamente, as emoções parecidas com a compreensão começaram a surgir. Eles estavam processando a informação, ainda chocados, mas receptivos. Eu precisava entender que a verdade poderia criar fissuras, mas, ao mesmo tempo, novas oportunidades de crescimento. Eu sou uma estranha para vocês agora, depois disso tudo, disse, ainda sem acreditar que tinha quebrado o silêncio. Fui a guardiã de uma mentira que se tornou insuportável. E não posso mudar o que aconteceu, só posso me manter aqui e pedir que um dia possam me perdoar. A verdade não é fácil e pode doer, mas precisamos encarar isso como uma parte do nosso crescimento. E se isso significar questionar tudo o que pensávamos conhecer, então que assim seja. No meio daquela sala confusa, uma semente de redenção começou a ser plantada. Eu podia ver as emoções em seus rostos mudarem enquanto o ciclo de angústia começava a ser substituído por alguma forma de esperança. Começaram a me fazer perguntas. A curiosidade tomou conta e o diálogo fluiu, desmoronando as barreiras que havia erigido ao longo de tantos anos. Passamos a contemplar a realidade do que aconteceu e percebi que contar havia sido apenas o primeiro passo. E à medida que outros relatos foram surgindo entre nós, eu soube que ainda haveria feridas a serem curadas. Mas essa liberdade, essa clareza, fortalecia os laços que pareciam ter se desgastado. No fundo, eu tinha esperança de que isso, de alguma forma, nos tornaria mais unidos. Uma liberdade muito mais profunda que o medo. Enquanto o caos se desenrolava ao meu redor, eu me mantive firme na certeza de que a verdade poderia não consertar tudo imediatamente,
mas abriria portas para um relacionamento mais autêntico e verdadeiro no futuro. E assim, na luz do amanhecer daquele novo início, eu sabia que nada seria como antes, mas o nada já era um alívio. O peso de uma mentira havia sido substituído pela leveza de um perdão emergente. Era um momento de renovação. Era a primeira vez em muito tempo que eu sentei à mesa da verdade e ali eu finalmente me sentia em casa. Bloco 7. Liberdade após o segredo. Ao olhar para os rostos dos meus irmãos, percebi que algo importante estava mudando. A incredulidade que vi inicialmente se desvanecia, dando lugar a uma mistura complexa de dor, confusão, mas também de compreensões recém-nascidas. Havia uma energia palpável na sala, como se a verdade que eu havia libertado estivesse preenchendo os espaços vazios que as mentiras deixaram para trás. Eu sabia que havia dado o primeiro passo, mas o caminho à frente seria longo. Maria, sempre houve algo que me incomodava, disse Lucas, meu irmão mais novo, com um olhar de vulnerabilidade. Você sempre pareceu tão distante, como se carregasse um peso que nós não podíamos compreender. Suas palavras me cortaram e me aliviaram ao mesmo tempo. Era bom saber que, mesmo em minha solidão, ele também percebeu a fissura que crescia entre nós. A conversa evoluiu à medida que começamos a compartilhar experiências, sentimentos antes guardados em nossos corações. A liberdade de um abrir-se genuíno começou a se espalhar. Fui guiada por um impulso para contar tudo o que eu sentia. A verdade do nosso passado, de como nossa família foi formada, é complexa e cheia de nuances, disse, tentando articular o que havia carregado por tanto tempo. E agora, mesmo com essa verdade, acredito que podemos ainda encontrar um caminho para nos unirmos de novo. As reações eram como ondas, alternando entre incredulidade e a necessidade de entender. Mas como? Como você pode ter guardado isso por tanto tempo? Minha irmã fez a pergunta que me torturou também. Eu sentia o peso de suas palavras e toda a dor, não só minha, mas a dor que vinha com a desilusão de uma verdade não revelada. Era um fardo que eu achava que ajudaria a aliviar vocês, mas minha proteção se tornou uma prisão. Eu pensei que proteger a imagem do nosso pai seria mais importante do que enfrentar os fantasmas. Os sentimentos estavam à flor da pele. A cada nova confissão, havia uma sensação de que estávamos desbloqueando algo valioso dentro de cada um. As lembranças que pareciam distantes agora se tornavam prazeres compartilhados e traumas a serem processados juntos. Os ecos do passado tornavam-se pontes para um futuro melhor. Se você não falou, talvez isso me fez sentir que não poderia dizer nada. Lucas expressou, e seu olhar já não era de desprezo, mas de tristeza compartilhada. O sentimento de conexão começou a se restabelecer de maneira palpável. Havia dor, sim, mas também havia espaço para a cura. E essa era a beleza que emergia desse processo. Enquanto a conversa avançava, percebi que o amor que sempre esteve presente nas entrelinhas estava começando a ressurgir. Comentários e risadas, embora amargas no início, se transformavam em um novo tipo de amor. Um amor mais sábio, que sabia lidar com as verdades inegáveis. Cada um de nós tinha a chance de se curar e entender um pouco melhor o outro. O espaço que antes estava cercado pelo silêncio, agora se tornava um santuário para a vulnerabilidade e a autenticidade. Começamos a trocar promessas. Promessas de que não iríamos deixar que o passado nos definisse, de que iríamos encarar essa nova verdade juntos. Olhando para os rostos conhecidos, agora tingidos de novas emoções, percebi que havia um novo propósito em nossa família. Fui capaz de soltar um suspiro profundo de alívio. Era como se um peso tivesse sido retirado de nossos ombros, mesmo que ainda trouxéssemos as cicatrizes da dor.
E assim, entre os ecos de risos e a sonoridade dos papéis amassados, eu sentia que, ao compartilhar minha verdade, também havia abrido o caminho para cada um deles revelar os próprios medos e inseguranças. Estávamos todos nele juntos. E, por fim, isso significava que a jornada não era só minha, mas nossa. No fim da conversa, abracei cada um deles, sentindo as lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um alívio profundo. Eu sabia que aquele ciclo de dor poderia caber em algo maior, algo que poderia nos fortalecer. Assim como um lar refeito, começamos a reconstruir o que um dia foi quebrado. E embora ainda houvesse desafios pela frente, estávamos prontos para enfrentá-los juntos, armados com a verdade para nos guiar. Essa é a nossa nova história, declarei, sentindo que algo havia mudado para sempre. E eu prometo que estarei aqui ao lado de vocês. Sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando, e eu não poderia estar mais animada para o que viria pela frente. Mais do que segredos, agora teremos conexão, verdade e, acima de tudo, amor.